Eu vou começar a minha fala sobre fraude lendo um pedaço de uma reportagem do jornal o Globo, de 20 de agosto de 2017. Previdência gasta 56 bilhões por ano com fraudes e erros, estima o Tribunal de Contas da União. Isso equivale a 30% do déficit previsto para este ano, ou seja, para o ano de 2017. Por aqui, pelo título, a gente já vislumbra o problema do controle, o problema de gestão e o quanto precisamos avançar nisso. A matéria traz o seguinte: Brasil é um país em que ricos fingem ser pobres, presidiários reconhecem a paternidade de filhos de mulheres que nunca viram, crianças recebem licença maternidade, bebês indígenas são adotados e esquecidos em suas tribos, homens assassinam esposas fictícias e ciganos mudam de identidade como trocam de cidade. O Brasil é um país que paga por tudo isso e a conta cai na Previdência. 56 bilhões de reais por ano. Esses dados foram um cruzamento de um trabalho do Ministério do Trabalho, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União. Então, esse é um problema que aflige a todos, seja porque nessa fraude, infelizmente, nós temos muitas vezes envolvidos também advogados. Não podemos negar que, infelizmente, parte da nossa classe exerce a profissão de uma forma desonrosa, e servidores públicos efetivos do INSS, que deveriam estar ali zelando pelo patrimônio público, zelando pelo maior patrimônio da sociedade. A Previdência Social, no meu ponto de vista, é o patrimônio mais importante da sociedade brasileira e deve ser preservado, defendido a todo instante e a qualquer custo. Tenho sérias críticas, faço diariamente e farei aqui hoje, no final da minha fala, ao tratamento que é dado ao segurado do INSS em muitas das repartições. Mas jamais defendi e defenderei o fim da Previdência Pública. Esse é, parafraseando aqui Celso Antônio Bandeira de Mello, numa frase que ele disse num congresso, o maior patrimônio, principalmente das classes mais pobres do nosso país. Por isso, tem que ser defendida por toda a nossa sociedade. Eu identifiquei aqui um problema que nós temos nas uniões estáveis e falsos casamentos. A pensão por morte é hoje no Brasil um problema em termos de custeio de previdência. O Brasil gasta, mais de 20% gasta a previdência com pagamento de pensão por morte. Isso tem algumas razões de ser. Uma delas, a questão da longevidade, né? Que tanto homens e mulheres estão vivendo cada vez mais, o que é bom, né? Nós não podemos achar isso ruim. Também a mudança do papel da mulher na sociedade, principalmente na década de 70, quando entrou efetivamente no mercado de trabalho. Mas isso tudo veio com esse envelhecimento, falta também queda de natalidade, taxa de natalidade. Nós vamos criando essa situação principalmente a partir da Constituição de 88, quando homens e mulheres passaram a ter o mesmo direito, e acabou que os homens nessa aí se beneficiou muito da pensão por morte, em função do falecimento das suas esposas e companheiras. Então, isso foi um grande avanço. Mas, não raras vezes, a gente se depara com situações em que a união estável pleiteada no
no INSS, levado lá para o conhecimento para oferir um benefício previdenciário, é fruto de uma fraude, de uma união estável que nunca existiu na sua verdade, na sua realidade. Inclusive, temos notícias de condenação criminal em decorrência disso aí. Então, a união estável, ela é um problema hoje, por isso o INSS cria muitas dificuldades no seu reconhecimento, mas muita gente está se valendo de fraudes via judicial, com testemunhas, vai se preparando aquilo. E eu tenho conhecimento de alguns casos muito interessantes. A pessoa era uma cuidadora e cuidava de uma pessoa mais idosa durante muitos anos. A família nutriu por essa pessoa uma simpatia e ajudou, após o falecimento daquele senhor, o reconhecimento de uma união estável que nunca existiu. Aquilo foi uma forma, vamos dizer assim, de um agradecimento pelo trabalho desempenhado por aquela senhora durante muitos anos lidando com aquele senhor. Aí chega lá no escritório, porque foi pego aí num apente fino do INSS, questionaram alguma coisa, houve uma denúncia anônima, a maioria das vezes se descobre isso por denúncia anônima, chega lá no escritório e quer que o objetivo que quer salvar a união estável. Eu falo, felizmente, a senhora deve procurar outro escritório, porque eu não vou entrar aqui nessa questão, né? E o INSS já mandou junto para ela a cobrança do período que ela recebeu indevidamente aquela pensão por morte dessa união estável. Também já nos deparamos com casamentos que não se materializaram. Casamento, casou, fulano casou, mas nunca teve uma vida matrimonial entre aquele senhor e a sua jovem esposa. Então, e hoje, apesar do Código Civil proibir o casamento tios e sobrinhas, né? Tem uma lei antiga, tem gente que defende que pode, tem decisão que reconhece, que autoriza, decisão, mas lá pelo Código Civil não pode. O judiciário, não raras vezes, tem reconhecido a união estável entre tio e sobrinha. É uma situação engraçada. Não pode casar, mas pode ter união estável. E essas uniões estáveis são frutos de fraude. Por exemplo, o senhor que recebia uma aposentadoria no serviço público, na ordem de R$25 mil, conseguiu, foi constituindo ao longo do tempo, devidamente orientado, toda aquela documentação necessária para se reconhecer uma união estável. E repleteou, junto à administração pública, a pensão por morte, 25 mil, vai tirar um desconto aí, 30%, de 20, 14, uma pensão ficou aí na ordem de 18 a 19 mil, fazendo aqui uma conta de pensão, sem que nunca tivesse havido uma união estável. Mais uma vez, a situação caiu graças a uma denúncia anônima, né? Normalmente, essas denúncias anônimas têm uma raiz interessante. Elas vêm de pessoas que ficaram excluídas, que foram preteridas na fraude. Não é porque esses dois casos que eu citei para vocês, não é porque havia uma índole de moralidade, de honestidade.
havia uma índole de exclusão, né? Já que eu estou fora, já que você não vai me dar a minha parte, você também não vai receber. E aí vem uma denúncia anônima, etc. e tal, e vai mapeando aquilo aí, vai permeando os caminhos e chega-se à conclusão da fraude. Mas são situações curiosas, né? Que, graças a uma desavença familiar, descobre isso aí. Então, mas o que mais me surpreende é isso, é o casamento ser proibido, mas se reconhece judicialmente a união estável, no momento aí que a turma do direito de família praticamente quer igualar o casamento com a união estável em vários aspectos. Agora, do ponto de vista aqui, criou uma regra esquisita. Não vai casar, mas vai reconhecer, e aí o judiciário reconhece a união e manda pagar o benefício. E a previdência, seja pública, seja privada, fica aí numa situação muito complicada. Nós temos também uma outra situação que tem impactado nessa, não chamaria propriamente uma fraude, tá? Não vou chamar isso aqui de fraude, mas eu vou entrar a esse assunto do que a previdência privada muito já estudou, alguns fundos de previdência, principalmente fechado, vem estudando, e que também estava tendo impacto no regime geral, que culminou naquela mudança nas regras de pagamento de pensão, a partir de 2005, que deu de 3, 6, 9, 15, 20 anos, e hoje só quem beneficiário acima de 44 anos é que tem essa pensão vitalícia, que é o famoso efeito Viagra na Previdência. O nome dos estudos é realmente esse, né? Não é nenhuma questão pejorativa, é por causa das consequências que o Viagra causou no comportamento social. Então, a partir do Viagra, expandiu o casamento e uniões estáveis com homens bem mais velhos e mulheres mais jovens. E muitas dessas situações ficou evidente também um certo interesse no pós-mortem, né? Eu vou receber uma pensão, e enquanto está aqui eu vou vivendo essa tranquilidade desse casamento e depois vou desfrutar. Então, isso gerou um impacto muito grande. Vários estudos, olha, não estou criticando nem o homem nem a mulher aqui não, estou falando um dado que é estatístico, tá? Né? Que é estatístico. Gerou algum descompasso em fundos de previdência fechado, porque você tem uma base atuarial que considera uma margem média de idade entre os casamentos. Hoje já não é muito comum, como era antigamente, daquele casamento, pessoas 8, 10, 12 anos mais velhas. Antigamente isso era comum, né? Mas hoje as pessoas já ficam ali numa idade mais próxima. Mas esse ponto gerou um problema sério, que também impactou no regime geral de previdência social, e é um dos motivos que levou a essa mudança na legislação que eu falei aí, de 2015. Também nas nossas pesquisas, podemos identificar um problema com menor sob guarda. O regime próprio de previdência da União, já há algum tempo já tirou ali o menor sob guarda. O regime geral tirou já, salvo engano, 95, 97, o menor sob guarda. Então, até eu tenho minhas reservas a essa questão, porque a guarda é um instituto importante no direito de família, né? Que, em muitos casos, a pessoa às vezes não quer adotar, mas quer ter uma guarda, e poderia facilitar, talvez, a melhoria de situação de várias crianças e adolescentes. Então, é um ponto do instituto, mas
essa criança que está sob guarda não tem mais no regime geral de previdência social o direito ao benefício previdenciário, uma pensão por morte. Acho que é um equívoco, acho que é inconstitucional essa retirada, porque na Constituição trata da questão da proteção da criança, do adolescente, como um dever de toda a sociedade, do Estado, e inclusive vinha no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lá a proteção, inclusive a garantia de direito previdenciário, mas chega aqui na lei previdenciária, no artigo 16, tirou o menor sob guarda da qualidade de dependente. Então, eu acho, fazendo esse parênteses, é um equívoco do ponto de vista social, que você tem uma criança que está acolhida por uma família e pode ser que num determinado momento da sua adolescência ela vai ficar desamparada e vai voltar a toda aquela situação de precariedade que ela viveu antes. Não. Mas alguns regimes próprios de previdência ainda permitem esse menor sob guarda. Qual tem sido o artifício em muitas situações? E alguns chamam isso também de menor designado, tem vários nomes. Alguns ainda têm pessoa designada quando se trata de uma pessoa com mais de 60 anos, mas é o avô e neto. Avô e neto. Avô, boa aposentadoria, normalmente o filho sem nenhuma condição. Então, a salvação da família é o neto. Aí o avô, então, entra com uma guarda judicial, que muitas vezes essa guarda, na realidade, não acontece, ela não se efetiva, mas juridicamente fica estruturada a situação, para que, quando o avô morrer, se essa criança tiver ainda a qualidade de dependente, né? Se não tiver alcançado lá os 21 anos, ela vai ser beneficiária da pensão por morte. E se for uma criança portadora de alguma necessidade especial, alguma deficiência, ela então, essa pensão vai ser vitalícia para essa criança e resolve o problema daquela família, do pai, da mãe, e passa a ser aquela única fonte de renda. Então, é um caso que os regimes próprios ainda não estão enfrentando, alguns já ajustaram, outros não, mas que é uma tendência de se acabar, porque volta a pensão por morte. É um gasto, né, que está sendo hoje muito olhado, muito vigiado, para que não possa tocar em cima. Apenas para curiosidade e para uma reflexão futura, porque aqui não se trata de uma fraude, e aí eu passaria a bola ao professor Zé Roberto, professor João Batista, professor Rodrigo, é a questão dos embriões. Bem, a lei fala dependente, filhos, não é isso? Filho de qualquer natureza. Filho agora não tem mais adjetivo como tinha antigamente, antes da lei, né? Então, filhos. O cara morreu, a viúva recebendo uma pensão do regime próprio de previdência, que o regime próprio chama mais atenção de fraude, por causa dos volumes, dos valores, principalmente do federal. Você tem que ter um olhar mais crítico. Então, um embrião lá guardado. Em determinado momento, pode-se achar que é uma solução, porque o moço que está vencendo o seu prazo de receber a pensão, vou ter meu filho. Porque meu filho está lá guardado na geladeira, né? Não sei quantos anos, chegou a hora dele nascer. Aí ele vai ser
beneficiário, em tese, de uma pensão por 21 anos. Por quê? Ele é filho. A lei não fala filho nascido enquanto ele é vivo, a lei não fala filho nascido até 9, 10, vamos pôr 10 meses para facilitar a conta, né? Depois de morto, fala filho. Geneticamente falando, e juridicamente falando, esse menino que vai nascer daqui 20 anos, por exemplo, é filho. E aí? Mais uma vez, essa situação vai cair no colo do judiciário. E aí você vai ter aquela... Esse tem direito, esse não tem. Depende aí da cabeça do juiz. Sai lá para o Rio Grande do Sul, Paraná, vai ter, mais liberal. Sair para Minas, etc., não vai ter. Então, que for nascer o menino, nasça lá embaixo. Aí você tem mais chance. Não publica aí que eu estou ensinando a fazer fraude, não. Não. Mas é a posição que a gente vê dos tribunais nessas questões aí, previdenciária e de família. Né? Então, mas, para finalizar, eu quero falar daquilo que eu vou chamar da maior fraude previdenciária que nós estamos vivendo nos últimos tempos. A Operação Pente Fino do INSS. Não é uma fraude da sociedade com o INSS, mas está sendo uma fraude do Estado com a sociedade. Eu estou assustado com os casos que estão aparecendo no escritório. Pessoas sem a mínima condições de trabalho, depois de estarem 20 anos recebendo benefício previdenciário, estão simplesmente recebendo um apto. Vai com Deus, como diz Roberta Miranda, né? Apto. E voltam sem nenhum apoio, sem nenhuma condição de trabalho. Veja bem, uma pessoa de 50 anos de idade, 20 anos afastado do mercado de trabalho, doente, quem vai empregá-la? Quem vai empregá-la? Ninguém vai empregá-la. E isso tem um impacto nas famílias, porque conforme a situação do momento, especialmente do momento atual que nós vivemos, é a única fonte de renda e de sobrevivência daquela família. Temos crianças que vão ficar desamparadas, temos esposas, companheiras, que vão perder aquela única fonte de renda. E essa família vai viver como? E quando a gente trata, igual eu estou num caso específico de um cliente, problema psiquiátrico, pode levar a 3 mortes. Do filho, da mulher e o suicídio. Porque o cara, um esquizofrênico, não vai ter como tratar. Não vai ter como tomar o remédio. Então, o que nós estamos vivendo hoje é a perícia do INSS está mandando, de certa forma, nas condições das pessoas, sem nenhum critério. E vou mais. Diante do que me aconteceu ontem, de uma reunião que eu participei. O pessoal que trabalha com reabilitação profissional está entendendo que aquela pessoa não tem condição de retornar ao trabalho, está sendo excluído do processo de decisão. Ouvi ontem, a decisão é exclusiva do médico perito, sem considerar absolutamente nada. E a questão da invalidez, eu digo, eu gosto de chamar uma expressão que eu falei, aspecto sociológico da invalidez. Não é uma questão meramente médica. Eu vou dar um exemplo.
eu tenho hérnia de disco. O dia que o disco toca, bem, eu estou tranquilo. Eu trabalho numa universidade que dá todo apoio ao professor. Eu tenho meu escritório, tem gente que trabalha comigo, eu posso me cuidar. Agora, e o pedreiro na construção civil? E o motorista de ônibus? Se o disco começar a tocar muito, ele vai para a rua. Depois ele não é admitido em nenhum emprego, porque ele não passa no exame admissional. Nós estamos vendo empresas de ônibus, cujo motorista estava afastado há 10 anos, um problema psiquiátrico, considerado apto. Como que eu vou pôr esse sujeito para dirigir um ônibus? Ele lá com 50 pessoas, resolve surtar, eu vou para outra e vou levar essa turma comigo. Então, essa está sendo, senhores, a grande fraude previdenciária desse momento. O Estado está julgando nas costas da sociedade de forma irresponsável, sem nenhum critério, o problema das pessoas doentes e mais velhas. É como se dissesse: doente e idoso não é problema meu, eu não quero mais saber de vocês. Então, essa operação viola os princípios da dignidade, como ela está sendo conduzida. Temos as exceções, temos casos, mas na sua maioria, que nós está havendo uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e isto é muito grave. Muito obrigado, uma boa tarde.